Olá amigos da Caixa Orgânica, hoje é 25 de janeiro de 2015, são agora 2 da tarde, quase em ponto, 2 para as 2. Hoje eu estou aqui com uma outra câmera para filmar a medição do peso que a semana passada, há 10 dias atrás, ao colocar as bananas para teste, eu pesei e não apareceu no vídeo. Hoje eu vou falar de materiais que são constituídos das caixas e colocar mais testes para acontecer dentro das caixas orgânicas. Então vamos começar com os materiais. Esse aqui é o algodão cru que eu faço as caixas orgânicas. Ele vem em fardos, em rolinhos de 1 kg, que dá 6 metros de comprimento mais ou menos, da fábrica que eu compro. Ele de um lado é felpudo e de outro ele é liso, certo? Dá para perceber aqui. Então esse é um material vegetal. Esse aqui é a outra caixa que eu fiz, é com material animal, que é a lã de carneiro. Foi lavado, meio fiada, meio desencaroçada, e eu comprei algumas lãs de carneiro para fazer uma caixa teste. E esse é um material sintético, produzido pela indústria, derivado do petróleo, é tipo um plástico, que é a fibra de poliéster. Aqui está a lã de aço, que no caso, no Brasil é conhecido como bombril, mais conhecido como bombril, lã de aço fina, e a chapa de aço, chapa de aço galvanizado. Se não for galvanizado, enferruja. Galvanizado é essa chapa que usam para fazer calhas de escoar água de telhado das casas, Então, as caixas que eu faço, sempre uso algodão cru, que é o recomendado. Mas é muito difícil encontrar algodão cru, no comércio. Cada vez menos se encontra, porque cada vez mais os estofadores estão substituindo o algodão cru por um produto sintético que é algo parecido com isso aqui. O algodão cru, ele era usado na indústria de estofamento para colocar entre o tecido de acabamento do sofá e a espuma, para dar uma textura, uma maciez, um conforto, uma sensação gostosa de toque, para o sofá ficar mais confortável e gostoso. Esse material, como é um material natural, está sujeito a fungo, bolor, ácaros e coisas desse tipo. O material sintético não tem mais esses riscos, E além disso é mais barato, mais fácil de manipular e sempre está disponível no mercado porque a indústria dá conta de produzir. Aquele como derivado do algodão nem sempre tem, por conta às vezes da safra ou da indústria ter uma demanda maior para tecido ou para outra coisa, eles desviam a produção para fazer outros tipos de produtos com maior valor agregado. Então o algodão cru, ele está difícil de encontrar. Para eu começar a fazer caixas e conseguir ter disponibilidade desse produto, eu tive que conseguir o fabricante e comprar em estoque, comprar em um caminhão inteiro para poder ter disponível isso aí. E sempre, quando eu precisar, não ter dificuldade de encontrar no mercado. Então, muitas pessoas já tentaram encontrar o algodão cru, não conseguem, é difícil mesmo. Eu encontro em 1 ou 2 lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E quando encontra 2, 5 embalagens, 10 embalagens, 10 quilos. E se você compra tudo, daqui a pouco você quer mais. O cara diz só daqui a 30, 40 dias para encontrar outra oferta da mesma quantidade. Você não encontra em volume. Se você quiser fazer uma produção, você vai ter que ir direto no fabricante também. Então eu testei com um material vegetal, um material animal e um material sintético. Por que eu testei o material sintético? Porque existe um fabricante de caixas orgânicas na Alemanha que está propagando, divulgando em seu site com um certo orgulho de que substituiu o material natural pelo material sintético e contando isso como se fosse grandes vantagens, que a caixa agora está melhor do que antes, porque não vai ter mais fungo, bolor, umidade, essas coisas que o material natural absorvia e podia acontecer. Num clima como o da Alemanha, que é um clima muito úmido e frio,
é muito provável que essa substituição tenha sim um efeito que ela divulga no site dela. Só que isso aqui bate de frente, vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro, choca com uma teoria de que as caixas orgânicas devem ser feitas com material orgânico. Como é que um fabricante de caixa orgânica vai fazer caixa orgânica com material sintético? O doutor Luiz Moura com o Luiz Fernando Sarmento, ao lerem o material do James DeMeo, que é um estudioso de caixas orgânicas e Cloudbuster, ele ele cita que dá para fazer com esse tipo de material sintético. E o Luiz Moura e o Sarmento, quando leram isso, ficaram apavorados, disseram, porra, que erro básico, que erro grotesco, que erro grave de indicar fazer caixa orgânica com material sintético, pois o material sintético, segundo a própria literatura estudada pelo Dr. Luiz Moura, ele inibe ou anula ou bloqueia a transmissão da energia. Então, como é que vai fazer uma caixa com material sintético? Escreveram para o James DeMeo, solicitando uma explicação, ou um esclarecimento, ou um retratamento do erro da citação feita por ele, e nunca obtiveram resposta. Isso quem me contou foi o Luiz Fernando Sarmento. Ou seja, depois de um tempo vem um fabricante se orgulhar que está fazendo com material sintético a sua caixa orgânica. Então, para tirar essa dúvida, isso aqui é material orgânico? É derivado vegetal? Esse aqui é material orgânico derivado do animal? E esse aqui é material orgânico derivado do petróleo? Sim ou não? Essa é a grande questão. Se alguém souber me responder, que responda, que comente. A questão de ser orgânico ou não ser orgânico hoje está muito vinculada ao lixo orgânico doméstico, que as pessoas separam o lixo. Então, o lixo que é orgânico é frutas, verduras, restos de comida que decompõem e vai para a natureza. E o não orgânico, o reciclado, é o papel, o plástico, o vidro. Mas papel também é orgânico, né? Plástico, alguns são orgânicos. A definição de orgânico e inorgânico, ela mudou com o tempo conforme a biologia foi estudando e evoluindo, né? A física, a biologia, a química. Então a química orgânica era até 1800 e pouco um conceito de que era só derivado de produtos derivados da natureza, da natureza, produtos com vida, produtos, ou seja, animal e vegetal. Esse era o conceito de orgânico. Até que um cientista conseguiu produzir em laboratório uma substância que era de origem natural, animal, vamos dizer assim, né? No caso a ureia, que está na urina, a partir de elementos minerais. Ele fez em laboratório a composição de 2 minerais, esquentou, fez os preparos dele lá, e o resultado foi um produto de origem animal, de origem da vida. Um produto sem vida, inorgânico, vamos dizer assim, transformou-se em laboratório e em produto com vida. Isso arrebentou com o conceito de que era o que era orgânico e o que não era. Depois surgiu uma nova teoria que o orgânico era o que tinha carbono. Hoje em dia, tudo que é orgânico tem carbono na sua constituição atômica, vamos dizer assim, molecular e da fórmula, né, do produto. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Então, se você pegar isso aqui tem carbono na sua composição atômica. E então pode ser considerado orgânico? Não necessariamente. Alguns produtos são orgânicos, outros não, mas a grande maioria derivado do petróleo é considerado orgânico. Então, será que funciona? Será que não funciona? Essa é a grande questão. Eu fabricava as minhas caixas
com material orgânico e metálico, como a literatura fala. Eu escolhi o material algodão cru, que é de origem vegetal, com o metal a lã de aço, né? Que até o próprio William Reich indica nos seus livros, né, na sua literatura, a lã de aço. E estava fazendo assim até que o Luiz Fernando Sarmento me encomendou uma caixa. Ele mora no Rio de Janeiro, e quando eu fui para entregar para ele, dizendo que ia sair com a caixa para entregar, ele perguntou: escuta, você fez a minha caixa com chapa de aço? Eu falei: sim, fiz com chapa de aço. Mas e lã de aço você usou? Eu falei: sim, também, no recheio, né, lã de aço. Ele falou: não, eu não quero com lã de aço, eu quero com chapa de aço galvanizado. O recheio, eu falei: daí, você não sabia? Eu não sabia o quê? Não, no litoral, a caixa orgânica com lã de aço ou bombril está muito mais sujeita a enferrujar por causa da maresia. Tem sal na água do oceano e os ventos e a umidade trazem esse sal para todo lugar dentro de uma cidade litorânea, né? Dentro das casas, em todo lugar. Tanto é que qualquer produto metálico, uma cadeira, uma geladeira ou qualquer coisa, uma bicicleta, no litoral deteriora e enferruja muito mais rapidamente. Então, a chance de uma caixa orgânica feita com bombril deteriorar ou estragar ou perder a sua funcionalidade, a sua eficácia, a sua utilidade é muito maior do que no interior. A caixa feita com bombril vai funcionar, só que se não for bem cuidada, a vida útil dela pode ser bastante reduzida. Enquanto uma caixa feita com recheio, com chapa de aço no lugar da lã de aço e aço galvanizado, que não enferruja, a vida útil se estende por muito mais tempo. Quando o Sarmento me falou isso, eu resolvi fazer a caixa dele com a chapa de aço. Ficou muito mais pesado, muito mais custoso, muito mais caro para produzir. Deu muito mais trabalho na mão de obra, porque isso aqui compra barato, você abre, espalha e está feito. Esse aqui tem que encomendar, demora para chegar, e depois ainda tem que cortar, e no corte perde-se muito material, que são a chapa vem em um determinado tamanho e as sobras não tem o que fazer com elas. Isso aqui não perde nada praticamente, e a mão de obra de produzir isso aqui, os cortes e o desgaste de ferramenta, disco de corte e tudo mais é muito grande. Então o custo da caixa ficou muito maior, o peso ficou maior, o frete ficou maior, o transporte, né, por causa do peso do produto, que quase que dobrou o peso da caixa orgânica, hoje com chapa de aço. Mas a qualidade é muito maior e a durabilidade, eu imagino que nem se compare. Hoje eu acredito que a manutenção de uma caixa orgânica, para ela ter uma vida útil bastante longa, está muito mais relacionada à manutenção do acabamento da parte da madeira, da parte externa. Se você conseguir conservar bem a madeira, você vai ter uma caixa por muitos anos. Todas as minhas caixas eu entrego sem nenhum acabamento, mas é recomendável para quem usa, principalmente em varanda, sacada, essas coisas assim que pegam uma certa umidade quando o tempo esfria ou chove, de usar uma proteção de preferência natural. Não é recomendado que se use materiais para a caixa orgânica que não sejam naturais, né? Então, você invernizar uma caixa orgânica, nem pensar, né? O recomendado é cera de abelha e cera de carnaúba, né? Se você for pegar um produto que nem o óleo de peroba, se você for ver o óleo de peroba é um produto industrializado cheio de substâncias químicas dentro da sua fórmula, né? Então não é recomendado. Então, falando de materiais ainda, aqui está o material que eu uso, que é um material natural, que é a madeira in natura, crua, que é o forro de cedrinho, o forro que colocam para fazer acabamento dos telhados das casas, né? Aqui é o forro por fora, com essa textura que vocês encaixam, e aquele por dentro, certo? Então, eu não uso nas minhas caixas nenhum material industrializado. Eu fiz um teste com a fibra de poliéster para poder testar, para ver, mas eu não uso material industrializado. As pessoas têm me perguntado: Anderson,
Posso comprar uma chapa de Eucatex, posso comprar uma chapa de compensado, de aglomerado, de OSB, de MDF, de algumas coisas? Eu falei, pode, vai dar certo, vai funcionar a sua caixa. Mas eu não faço isso. Por que eu não faço? Porque se você for ver a quantidade de químicos que existem na confecção desses produtos industrializados, resina, solvente, colas, né, para aglutinar, produtos para deixar com a mesma textura, deixar com a mesma cor, para deixar com a mesma consistência, o que jogam de material químico dentro dessas tábuas industrializadas, dessa madeira industrializada é enorme. E daí isso aí tudo vai converter num produto químico, é como se você passasse verniz aqui e você entrasse dentro de uma caixa, vamos dizer, sintética, né? Que vai eliminando gases com o tempo, por menor que seja a quantidade, e de certa forma vai intoxicando o seu organismo. O seu organismo hoje nas cidades grandes é intoxicado de todas as formas, desde os alimentos, os cheiros da tinta, poluição do ar, de tudo, espécie, tipo de poluição que coloca no ar, né? A tinta que você pinta a tua casa vai soltando gases e você vai te intoxicando. As redes de comunicação, internet, telefone, televisão, rádio, tudo está poluindo a atmosfera, né, com radiação de algum tipo. Então você é intoxicado por tudo e por todos o tempo todo, né, em maior e menor quantidade. Agora, um produto que é feito para tratamento de saúde, você usar material químico, eu acho que é você pedir para se intoxicar um pouquinho mais, por mais que ele faça bem. Então eu sou contra, é um produto para saúde, é um produto para minha saúde, para eu entrar dentro, para minha família. Então eu não usaria esses produtos industrializados, né? Então aqui eu já fiz a apresentação de todos os produtos, todas as matérias-primas que a gente usa, né? Depois vem dobradiça, parafuso, rodízio, essas coisas que não tem muito como escapar disso e dá para e também não faz muita diferença, né? Porque o metal da chapa e o metal do parafuso e da dobradiça é praticamente a mesma coisa. E a rodinha está lá no chão, está por fora da caixa, não faz muita diferença. Então eu já vi fabricante nos Estados Unidos que se orgulha de usar dobradiças de plástico. Eu não sei qual que é a vantagem da dobradiça de plástico em relação à dobradiça de metal, sendo que por dentro já tem metal, né? No caso aqui, essa caixa eu abri errado. Dentro já tem metal. Qual que é a diferença desse metal para esse aqui, ó? Da chapa e da outra chapa da dobradiça, da chapa de acabamento. Ou seja, está por dentro da caixa do mesmo jeito. Não acho que vai fazer grandes diferenças. Então tem muito exagero, gente que faz caixa de tudo que é jeito, inventa um detalhezinho e depois coloca isso como se fosse uma grande vantagem, né? A grande questão foi essa aqui, a pessoa da Alemanha que está fazendo caixas com fibra de poliéster, contando grandes vantagens. Vamos ver se funciona. Então, essas eram as dicas de materiais que eu uso, né? E que eu estou usando, agora utilizando para fazer os testes nas minhas 4 caixas, né? As 3 caixas orgânicas e uma caixa de controle. Então vamos partir para a introdução de mais produtos dentro da caixa orgânica, né? Hoje eu vou colocar 4 produtos. Eu vou colocar 2 tipos de cenoura e 2 tipos de maçã. Essa cenoura e essa maçã foram comprados em feira. E essas cenouras e essas maçãs foram colhidas na horta, orgânicas, sem nenhum aditivo químico de espécie alguma. Então olha só a diferença de uma maçã de feira e de uma maçã orgânica, né? A diferença é grotesca, né? Ou seja, para a maçã ficar linda, maravilhosa desse jeito, tem muito químico aqui dentro, né? Consegue dar mais volume, mais brilho, mais forma, mais tudo para a maçã, mas com certeza os nutrientes dessa maçã aqui são muito melhores e saudáveis do que os nutrientes dessa outra maçã, né? Mas de qualquer jeito eu resolvi colocar. Eu vou parar, essa é a minha meu último estudo com produtos orgânicos, porque além de ser caros, difíceis de encontrar, a maioria das pessoas não tem acesso a esse produto aqui, né? Ninguém vai comprar uma maçã dessa aqui por, vamos chutar, R$1
se pode comprar essa aqui por R$1. A maioria das pessoas pensam que essa aqui é muito melhor e pagam preço por essa. Então, se eu trouxe as caixas para a cidade para fazer a simulação de forma mais autêntica, mais precisa e mais realista com a condição das pessoas, a condição das pessoas vai ser encontrar cenouras e maçãs desse tipo nas feiras ou nos supermercados. Então hoje eu vou fazer com esses produtos orgânicos de feira, e depois, a partir de agora, eu vou fazer só com produtos de feira para ficar mais útil para você os resultados. Então vamos começar. Eu coloquei aqui a câmera, né, que está filmando a balança. Eu vou ligar a balança, né, ó. Essa câmera aqui é para pegar o leitor, né. Aqui a gente está com 26 graus quase de temperatura. E eu já fiz aqui numa tabela a medição do peso desses produtos todos. Então, por exemplo, a primeira cenoura eu anotei que vai pesar 97 gramas, né? Ó, deu 96, deu 1 grama de diferença. A segunda, 97 também. 96, deu mais 1 grama de diferença. 107, 106, deu mais 1 grama de diferença. 91, 90, deu 1 grama. Provavelmente no ligar e desligar a balança, como não é uma coisa muito científica, é uma balança doméstica de cozinha, alterou aqui a tara, vamos dizer assim que chamam, né? E aqui eu tinha medido 74, deu 72. Ou seja, pouca diferença, meia grama. A temperatura está aumentando, 26 graus. Então, esse aqui é a maçã de feira, né? 169, 169, 169, 165 e 176, certo? As maçãs orgânicas, né? 70, 61, 63 e 59. As cenouras orgânicas 42, 43, 35 e 47. Ou seja, as medidas estão todas aqui, já anotei e vou tabelar isso aqui e colocar no computador. Agora eu vou colocar esses produtos nas caixas, né? Vou abrir todas as caixas aqui. E vou colocar. Olhem lá as bananas que eu coloquei 10 dias atrás. Estão todas pretas, acabando, estão deteriorando. Vamos ver. Maçã 1, na caixa 1. Maçã 2, na caixa 2. Maçã 3, na caixa 3. Maçã 4, na caixa 4. E a maçã 5 vai para a geladeira. E vou fazer isso agora com a outra maçã. A 1, a 2, a 3 e a 4. A 1, a 2, a 3 e a 4. Então, para não te estressar, eu vou acelerar o vídeo agora e depois eu volto. Pronto, pessoal. Então, na caixa 4, já está tudo ali. Na caixa de controle, a 3, na caixa 2 e na caixa 1. Agora vamos ver a diferença. Ó, 26 graus está aumentando. 26,1. Vamos colocar isso aqui na geladeira. E ali eu medi 26 graus para mostrar que aqui na geladeira eu já tinha colocado o termômetro. Está marcando 4,9. Certo? Esse aqui é um termômetro igual aquele que estava dentro da geladeira. Vamos ver lá Olha, eu vou tirar aqui do lado para vocês verem. A maçã. A outra maçã. E vou colocar
as 2 cenouras que faltaram. Então, aqui a prateleira dos testes dentro da geladeira. Agora eu vou falar uma coisa. Olha só essa maçã, essa banana. Essa banana está ficando marrom, enquanto as outras estão todas pretas. Minha esposa falou para mim o seguinte, eu quero saber se vocês concordam com isso. A luta, a disputa, o teste está sendo injusto. Como é que eu vou colocar um produto que chega a temperatura de 30, 35 graus regularmente no verão, numa área que aqui é virado para o norte, esse telhado aqui, virado para o norte e pega sol nessa parede, é muito quente aqui. E esse ambiente, esse telhado também está virado para o norte. Então, no ambiente com média de 30 graus, 35 durante o dia, no verão, competir com um que fica 4, 5 graus dentro da geladeira. Está muito injusta essa comparação e talvez não seja o adequado fazer esse tipo de comparação, esse teste. Mas eu vou descobrir outras formas de tentar viabilizar isso aí. Eu acho que o principal aqui era testar as caixas com a caixa de controle, todas no mesmo ambiente e por seus materiais diferentes. Isso é a grande vantagem desse teste. A geladeira eu incluí de alegre e vamos ver se vai dar certo ou não, se vai ser difícil comparar. Talvez o certo seria colocar a geladeira nesse mesmo ambiente, mas daí não ia mudar nada porque a temperatura interna da geladeira ia continuar. Então talvez jogar essas caixas lá para dentro, mas essas caixas lá dentro ia dar um incômodo grande dentro do espaço da circulação da casa e não ia talvez diminuir grandes coisas a temperatura, ia cair uns 5 graus que não sei se ia fazer muita diferença. Talvez um teste mais justo seria fazer esses mesmos testes de geladeira com caixas no inverno, onde as temperaturas ficam mais ou menos parecidas. Mas de qualquer jeito, vale a experiência, vale a brincadeira, vale a descoberta e o aprendizado e nos próximos a gente melhora. Espero que vocês tenham gostado hoje da informação que eu passei sobre os materiais e os novos testes que eu vou fazer, estou fazendo e vamos daqui a pouco começar a colher os resultados de tudo isso. Espero que você tenha gostado, que você utilize essa informação, que você comece a pensar em fazer sua caixa orgânica e no próximo vídeo eu já vou colocar projetos de caixa orgânica para você ter essa informação e poder usá-la para seu benefício e você mesmo conseguir desenvolver ou mandar fazer aí na sua cidade a sua caixa orgânica. Tá certo? Muito obrigado por me acompanhar, me siga no YouTube, faça comentários no meu site ou nos vídeos do YouTube, me acompanhe no Facebook, curta as informações e compartilhe, ajude as pessoas a também conhecerem a maravilha que é a caixa orgânica. Tá certo? Obrigado e até a próxima. Tchau!